Olá a todos e todas e todes que estão me assistindo. Muito prazer. Eu me chamo Samuel, sou médico anestesiologista, sou especialista em anestesia torácica e cardíaca. Atuo em diversos hospitais aqui em Brasília, no DF. Estou aqui para a gente fazer uma pré-aula, uma conversa, uma introdução às coisas que a gente vai ter, que a gente vai ver, que a gente vai simular e vai estudar ao vivaço. Então, fica de olho no que a gente vai conversar aqui, porque eu preciso que vocês que estão aí me assistindo, que estão me vendo, entendam que existem diversos conhecimentos prévios que a gente precisa ter antes de começar nosso curso, certo? Tá? Então a gente vai conversar aqui hoje, é só uma conversa, não se preocupe, que é como sedar o paciente no pronto-socorro. Como fazer isso? E corretamente, né? De maneira segura, garantindo conforto para o seu paciente, garantindo sucesso para o seu procedimento, tá? Porque olha, sejamos sinceros, né? Você tem que estudar para aprender. Aqui não é uma aula e aqui não é o momento que você vai aprender a sedar o paciente, tá bom? A gente está aqui para conversar sobre. A gente vai conversar muito mais ao vivo, mas a ideia é que você entenda que a gente está tendo essa conversa para poder ser uma introdução, ser um gatilho para ser o comburente, entendeu? Para essa combustão que vai ser seu estudo em casa sobre indução ou sedação no paciente em situações de urgência e emergência, tá bom? Deus te abençoe nessa empreitada, viu? Porque olha, vou te contar, tá? Caso você não saiba, você não sabe sedar, tá? A maioria das pessoas não sabe, fique tranquilo. Ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu sabendo e você não sabe sedar, gente, porque é complicado. A faculdade de medicina, ela é bem deficiente em relação a toda a formação do médico no ponto de vista de indução anestésica, de manejo de sedativos, hipnóticos, no pronto-socorro. Na vida, na verdade, mas no pronto-socorro em específico. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Então a faculdade realmente não consegue suprir isso. E aí a gente entra na discussão, será se ela necessita suprir ou não? Não sei. E a gente, será que precisa de uma residência em medicina de emergência para poder suprir isso? Uma residência em anestesiologia? Ou é a faculdade que tem que suprir isso? Ou às vezes cursos complementares, atividades complementares, estágios eletivos? Não sei. Só sei que a grande maioria dos egressos de medicina não sabe sedar e depende muito da sua formação também, né? Se você sabe sedar, você pode falar assim, eu sei, não, mas Doutor Samuel, eu sei sedar. Tudo bem, então. Não tá mais aqui quem fala. Você sabe. Ó, fecha aí. E é isso. Ó. Palmas pra vocês, você sabe sedar. Tudo bem. Mas a maioria não sabe. E a gente, que essa linda quinta-feira, vai aprender. Tá bom? Vamos lá? Certo? Não aqui. Não agora. Mas a gente vai começar o processo de aprendizado. Isso é importante, né? Agora, vamos começar do começo. Vamos primeiro diferenciar algumas coisas que a galera, ela usa os termos, ela não entende algumas coisas. Por exemplo, alguns níveis que a gente vai discutir, que os medicamentos que a gente vai utilizar vão permitir que a gente chegue nesse objetivo. São 3 objetivos: ansiólise, sedação e hipnose, tá bom? Vamos imaginar que chega fulaninho é um paciente muito nervoso, entendeu? E ele não dá conta de fazer nada, sabe? E aí você precisa, por exemplo, ele não está numa situação de emergência, mas você precisa de um exame no pronto-socorro, né? E aí você precisa que ele fique calmo para poder entrar na máquina de tomografia, né? Ou que ele fique minimamente calmo para fazer um exame de ressonância magnética. Aí você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes você pode administrar algum benzodiazepínico oral, você coloca lá na sua prescriçãozinha, entendeu? Pela manhã, ele toma, fala, doutor do céu, tô tranquilo, tô zen. Você permitiu que ele tenha uma ansiólise. Isso pode ser perigoso também, tudo bem, mas é só um exemplo. A ansiólise é isso, é lisar a ansiedade do paciente. Dependendo da dose, certos medicamentos podem sedá-lo, né?
E aí tem níveis de sedação, mas a sedação é quando o paciente dorme, entendeu? Mas ele mantém drive respiratório. Ele pode ou não acordar no meio do procedimento que você vai fazer. O procedimento que você vai fazer às vezes exige ou não uma sedação. Então a sedação é isso. É certas drogas ou certas doses das mesmas drogas que você utilizaria no ansiolítico, se aumentou um pouquinho ou mudou as drogas e chegou a um nível de sedação. Beleza? Agora tem a hipnose. A hipnose já é um passo à frente da sedação. Agora é aquele soninho gostoso que você vai dormir muito, certo? Há uma linha tênue entre a sedação moderada profunda para a hipnose. Se você for pensar, na verdade, em relação a conceitos, o que é, na verdade, uma sedação profunda que não a hipnose de verdade, em que dificilmente o paciente vai ser desperto, né? E geralmente, quando você chega no nível de hipnose, que é hipnótico, sono, né? O paciente já não vai ter drive respiratório, não tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Geralmente, quando você usa suas drogas anestésicas e você induz uma hipnose, você faz uma sedação profunda, você gera um sono administrado uma dose importante para o paciente, é geralmente o que a gente chama de indução anestésica, né? Então, hipnose pode ser comparada à indução anestésica? Sim, só que a indução anestésica ela não envolve somente a hipnose, você vai entender depois disso, tá bom? Certo? Agora que você sabe o que é ansiólise, beleza? O paciente ficou tranquilo, de boaça, sedação, o paciente dorme, pode ser desperto ao chamado, à movimentação, um estímulo doloroso um pouco mais rigoroso, e a hipnose, que chamando ele não acorda, mexendo, provavelmente ele não acorda, estímulo doloroso, talvez acorde e volte a dormir, ou até no nível que faça a apneia, né? Então ele não tem mais drive respiratório, precisa ter a via aérea abordada. Mas, vamos pensar, porque assim, quando você pensa em urgências e emergências, no pronto-socorro, na sua vida, você tem que entender que não é só na intubação que você vai usar sedativos, ou pelo menos não deveria. Você deveria usar em diversos momentos, certo? No momento que você vai pegar um acesso central, no momento que você vai fazer uma cardioversão elétrica, no momento que você vai realmente fazer a intubação. Então você tem que se fazer algumas perguntas antes de você falar: uau, vou fazer uma sedação nesse paciente. Preciso disso? Eu, como médico, técnico, eu preciso que o paciente esteja sedado? Aí você vai falar: mas como assim eu preciso disso? Eu não vou fazer em mim, né? Não vou fazer em mim? Aí eu vou te explicar uma coisa. Sejamos claros, sejamos sinceros. Às vezes você não está tão confortável em fazer aquele procedimento. Vou dar um exemplo. Fazer uma punção de artéria radial para monitorização de PAM contínua. Então você quer pegar uma PAI, beleza, mas você não fez muito, sabe? Você fala: Samuel, olha, eu peguei já PAI, mas eu preferia que o paciente tivesse sedado, tivesse dormindo, não lembrasse de nada, tivesse mais paradinho, para me dar segurança para ele não mexer, para não ver contração do membro, para poder fazer esse procedimento. Cara, se você fizer a sedação de maneira segura, você tem suporte no seu pronto-socorro para isso, e você acha que você sedando otimizaria o tempo e a segurança para o paciente, faça, porque sempre é pelo melhor do paciente, certo? Agora, o paciente precisa disso? Lembra que eu estava falando do paciente da ressonância magnética, que ele era muito nervoso, tinha transtorno do pânico, alguma coisa do tipo, mas não era tão severo para precisar ser realmente sedado? A ansiólise ele faria um bem para ele. Ele teria um grande benefício com a ansiólise. Então ele precisava disso, né? Beleza? Agora a terceira pergunta que a gente tem que fazer é: o procedimento demanda isso? É um procedimento doloroso? É um procedimento que gera um trauma muito grande se o paciente ser submetido a esse procedimento acordado, né? Então, por exemplo, uma cardioversão elétrica, tem que sedar o paciente, pelo amor de Deus, né? Literalmente, o paciente vai ficar chocado depois que você jogou aqueles joules nele e você não sedou, tá bom? Beleza? Certo? Então, estamos na conversa conforme. Eu preciso disso, o paciente precisa disso, o procedimento demanda isso, então você tem que entender isso. E fazendo essas perguntas, você vai decidir sua vida e a vida do paciente também, tá bom?
Aqui a gente vai fazer uma breve conversa, pincelar algumas coisas sobre as principais drogas, fica ligado nelas, tá bom? Que a gente vai discutir. Etomidato, cetamina, propofol, midazolam, olha, polêmica, fentanil, succinilcolina e o rocurônio. Maravilhoso. Vamos lá? Certo? Então, ó, mas antes disso, depois que você terminar a faculdade, eu quero te falar uma coisa. Você vai sedar. Você vai sedar para diversos motivos que você, mesmo tentando fugir, você vai precisar sedar o paciente. Então, qual é a melhor maneira de você estar preparado? Estudando, tá bom? Então, você ou vai sedar ou vai tentar também, né? Às vezes não consegue, fica um negócio meia boca, né? Lembra da história de o procedimento demanda isso? Tem muita gente que não sabe sedar direito, acha que sedou, quando for intubar, a intubação não é do jeito que queria. E a pessoa sai falando assim, meu Deus, via aérea é difícil. Olha, a via aérea não era difícil. Difícil, entendeu? Era intubar com a sua sedação, entendeu? Que era muito ruim. Então a gente tem que ter uma humildade, de querer sempre aprender. Eu aprendo todo dia, viu? Eu aprendo todo dia. Lendo, aprendo com colegas, aprendo com palestras e aprendo no dia a dia com experimentações, no sentido de que tem casos e casos de paciente e aí os pacientes ensinam muito pra gente, né? Como muitas vezes você ainda não formou ou você formou, está fazendo residência e está começando sua vida como médico, você não passou por certas experiências ou certas palestras ou certos pacientes, então vamos estudar na literatura, tá bom? A gente vai se basear nesses dois livros aqui, no Walls, que é o Manejo de Via Aérea na Emergência, que fala de drogas de indução anestésica, fala de uso de bloqueadores neuromusculares e fala do manejo mesmo da via aérea na emergência, que é o queridinho de todo mundo, que todo mundo quer saber, todo mundo quer entender, certo? E o Miller, o tratado de anestesia, né? Eu, médico anestesiologista, não podia, né, puxar a minha sardinha. Tô aqui com o meu café, que a gente vai começar essa bagaça. Vamos lá? Simbora! Etomidato, queridinho de todo mundo da medicina de emergência, tá bom? O etomidato tá aí grandão. Dose 0,3 mg por quilo, certo? Ai, Samuel, eu não sei dose. Vai ter que aprender, né? Tá? Vai ter que aprender porque, né? Eu, Samuelzinho, eu tenho 95 quilos, né? É diferente da Dona Maria, Rosalina, 45 quilos, doença renal crônica, demência senil, acamada com a traqueossomia. É diferente, então não adianta, você tem que, além de todos os outros fatores relacionados ao paciente, que você vai aprender aqui, a gente vai discutir muito sobre isso, você tem que entender que você precisa saber a dose das coisas. Não é papo de anestesista. Eu só coloquei uma dose para vocês. Eu vou sempre tentar colocar um número de dose e vou explicar por quê, certo? Porque aqui eu não estou dando aula de anestesia, estou dando aula de indução anestésica para urgências e emergências, procedimentos, intubação, sequência rápida, tudo. A gente vai discutir um pouco de tudo. Pincelar aqui, certo? Então a dose do etomidato é 0,3 mg quilo. O etomidato, ele atua com um leve aumento da pressão intracraniana, tá bom? Por fazer isso, você pode se perguntar, eu não vou usar no neurotrauma. Vamos pontuar duas coisas. Ele pode ser utilizado, tá? Segundo, o aumento não é importante para realmente mudar a mortalidade, certo? E a grande vantagem do etomidato, que é o queridinho da medicina de urgência e emergência, é a estabilidade hemodinâmica. Então, é uma droga muito segura, é uma droga muito boa do ponto de vista de indução de anestesia. Ele é um hipnótico, tá bom? Ele é um hipnótico. Ele é um hipnótico porque ele atua nos receptores GABAérgicos. Esses receptores, eles são receptores inibitórios do sistema nervoso central. Ou seja, ele vai e ativa um receptor que inibe nossas funções cerebrais. Por isso ele faz dormir. Ele é hipnótico. Ah, Samuel, e aí? Ele faz alguma outra coisa? Não. Ele é hipnótico. Ele não é analgésico. Ele não tem ação importante, clinicamente falando,
como bloqueador neuromuscular. Então, etomidate é hipnótico, ponto, certo? Tá? Por quê? Porque para você induzir um paciente, você precisa de hipnose, mas você precisa também de analgesia e você precisa também de relaxamento muscular, bloqueio neuromuscular. Vamos falar bloqueio neuromuscular, que é mais chique, mais bonito, faz mais sentido, fisiologicamente falando, certo? Então precisa disso tudo. Ainda tem um quarto item, certo? Você precisa também de um controle da resposta hemodinâmica, certo? Tá? Então, os 4 pilares que a gente precisa da indução anestésica é hipnose, analgesia, bloqueio neuromuscular e controle da resposta hemodinâmica. Aí você me pergunta assim, etomidate é tão bom assim? Olha, tem coisa ruim, né? Olha, ele, quando injetado na veia, ele causa muita dor, né? E o paciente vai lembrar disso porque ele não tem efeito de amnésia. Ele é hipnótico comum. Ele suscita movimentos de mioclonia, então o paciente vai dar uma convulsionadazinha. Parece uma convulsão, a grosso modo, para você entender. Não se assuste na hora que estiver injetando a primeira vez, tá bom? Certo? E a ação dele, doutor, na 11-beta-hidroxilase, eu li que ele não pode ser feito na sepse, porque ele provoca falência adrenal. E aí, existem alguns trabalhos que já demonstraram que com uma dose ele gerou uma alteração transitória da função da adrenal. Por favor, apesar de não ser a melhor droga, por exemplo, para um paciente séptico para induzir, ele ainda assim é muito seguro. Ele pode ser usado, tá bom, no paciente, que você não vai estar alterando o desfecho, tá? Vamos falar agora da ketamina ou cetamina. Olha, a cetamina é uma droguinha que inclusive é muito utilizada, além nos humanos, nos animais, né? Você pode ver a galera, se alguém da medicina veterinária estiver vendo aí, pode falar para mim que usa também na veterinária. A ketamina, que a gente quer que você use, coloquei aqui uma fotinha da ampola para você ver, é a dextrocetamina, certo? Porque a dextrocetamina, existem apresentações no Brasil que tem a mistura racêmica, beleza. Só que a mistura racêmica da cetamina, ela tem mais efeitos colaterais indesejáveis. Então a gente prefere a dextrocetamina. Hoje, humanos civilizados usamos isso, tá bom? Certo? Ainda que a dextrocetamina ainda tem um preço muito bom, então não é por causa de custo que vocês vão deixar de usar, tá? Dose da cetamina, 1,5 mg quilo. Você pode ver em vários livros, dependendo da literatura que você tiver aí, várias doses de ketamina. Aí eu vou te explicar por quê. Porque a ketamina, essa dose é a dose de indução, tá bom, gente? É para você entubar um paciente, tá? Tá bom? Pensa nisso. Então, você vai ver várias doses, porque eu, como anestesista, eu uso ketamina para diversos procedimentos, tá bom? Certo? Diversos procedimentos. Só que, por que ela é muito boa para diversos procedimentos? De sedação, de ansiólise, na pediatria ela tem um espaço gigantesco. A gente, assim, não vou nem começar a falar de pediatria, porque eu adoro falar de sedação, indução anestésica, anestesia em criança, manejo de veia de criança, mas isso aí fica pra outra aula, ó, fica a dica pra galera, ó, me chama que depois a gente vai falar de crianças. Mas ela tem um papel muito importante em diversos tipos de anestesia. Por quê? Olha, diferente do tomidato, que era só um hipnótico, ela gera uma anestesia multimodal. O que é multimodal? De diversos modos ela atua. Por quê? Vamos na parte da farmacodinâmica da cetamina. Ela atua nos receptores NMDA, ela atua nos receptores GABAérgicos e ela também atua em receptores opioides, MuI-kappa, ou MI-kappa, do jeito que você achar melhor. Pensa, muito legal, né? Então ela é hipnótica e analgésica, ó, coisa boa. Ela faz o que a gente chama de anestesia dissociativa. Por quê? Porque ela gera, quando você faz no paciente sem nenhum outro efeito de anestésico, ela gera uma desconexão com a realidade, promovendo sonhos vívidos, alucinações e um desvio completamente do foco doloroso. Então, por exemplo, eu como anestesista posso fazer uma sedação, entendeu, com ketamina para um acesso central, para a punção de um acesso venoso profundo, que o paciente vai manter o drive respiratório, porque ela não atua nisso, ela não causa apneia, ficar bem, viajando lá e com outro foco
e eu lá puncionando minha veia femoral, por exemplo. Certo? Tá, mas a ketamina não é assim, flor que se cheire, você tem que entender da droga, né? Primeiro ponto, ela causa um aumento da PIC. E aí você se pergunta, ela é segura por neurotrauma? Ó, vou te contar um negócio, viu? Ela é segura por neurotrauma, não existem estudos que comprovem que ela piora a mortalidade, porque ela aumenta a PIC? Aumenta, mas aumenta a pressão e aumenta a frequência cardíaca também. Ah, isso você não contava. Então a pressão de perfusão cerebral se mantém a mesma. Lembra dessa fórmula? Né? Ó, depois dá uma olhada na parte de neurotrauma que você vai relembrar a forma de pressão de perfusão cerebral. Então, ela é super tranquila em relação a isso. Por que eu coloquei só dose de indução para você na urgência e emergência? Vou te explicar. Pensa bem, você tá lá, uau, ketamina é bom demais, ketamina não causa apneia, ketamina multimodal, ela é hipnótica, ela é sedativa, ela é analgésica, meu paciente vai adorar. Só que tem um probleminha, viu? O paciente, ele vai ter salivação, um dos efeitos colaterais da salivação. Imagina você fazendo seu procedimento, no meio do procedimento o paciente começa a babar, a baba vai para a região da laringe, causa irritação e ele começa a tossir. Começa a se mexer todo, engasgando na saliva. Culpa sua que você produziu isso. Olha, ainda pode gerar sedação, né, excessiva, dependendo da dose, ou fatores relacionados ao paciente, obviamente, e agitação psicomotora. Então, vamos comentar sobre a cetamina. Ela é excelente, você vai usar? Você vai usar, mas você vai usar no paciente séptico, por exemplo. Pensa bem, o paciente está com choque séptico, super hipotenso, entendeu? Com desgaste do sistema nervoso simpático, vasoplégico. A ketamina é excelente como agente indutor, sabe? Porque ela é muito segura, ela aumenta a pressão, então você não vai ter aquele choque pós-intubação do paciente séptico. Então é muito melhor, por exemplo, do que você usar uma droga como midazolam, como propofol, certo? Ah, você pode usar? Pode. É o melhor paciente? Não. Depois que você induzir o paciente com a droga que você escolher, você tem que saber arcar com as consequências, certo? Se você induzir um paciente com ketamina e intubou, deu tudo certinho, depois você vai perceber que a boca tá com mais salivação, você vai entender que foi por causa da droga, né? Você vai entender que foi por causa da droga. Só que o paciente intubado, ele tá com a via aérea protegida, então a salivação não vai para a traqueia, né? O paciente pode ser aspirado. Então você tem que entender que você usar ela para indução, para intubação é legal. Às vezes para uma sedação não, né? Ela não tem um tempo de meia-vida curto para você induzir, para você utilizar em qualquer paciente, né? Certo? Beleza. O Propofol. O Propofol, a droga que matou o Michael Jackson. Olha, vou fazer um adendo aqui, anestésico. Momento, vou reclamar muito no Twitter. Se Michael Jackson tivesse, ao invés de contratado um cardiologista para sedar ele, tivesse contratado um anestesiologista, aí sim ele estaria vivíssimo, entendeu? Brincadeirinha. Não use Propofol em casa para dormir, gente. Não pode. Foi você cancelado aí, a SBA, ó, bate na minha porta falando assim, o que é isso que você tá falando aí? Ainda bem que, ó, essa aula se autodestruirá depois que você assistir. Dose do Propofol, 1 a 5 mg quilo. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês, porque existem discordâncias. É porque a dose do Propofol, o Propofol é uma droga muito segura, certo? Esquece a história do Michael Jackson. É uma droga muito segura, de diversas formas muito segura. Por quê? Porque ela tem um tempo de meia-vida muito curto. Então, se você fizer merda com o Propofol, você consegue corrigir transitoriamente e depois ele vai embora. Então, é diferente se você fizer ketamina ou midazolam no paciente, que não vai ser assim que o efeito dela vai acabar, certo? Ela atua nos receptores GABA, então o Propofol é um hipnótico, senhor hipnótico. Ele não é analgésico, muito pelo contrário, causa dor a injeção, e ele não é ele não tem atuação clínica como bloqueador neuromuscular, apesar de ser muito bom.
no manejo de broncoespasmo. Mas isso é outra coisa, é outra história. Mas ele não relaxa a musculatura, né? Certo? Beleza. Então ele é clinicamente um hipnótico, ponto, tá? Mas olha, né? Não existe droga perfeita, né? Ele é um potente depressor miocárdico. Aí eu vou fazer um outro adendo. Ele é um depressor miocárdico dose dependente. O Propofol é um depressor miocárdico dose dependente. Repete comigo assim, ó, Samuel. Depressor miocárdico é dose dependente. Então depende da dose que você usar. Ele vai sempre fazer depressão no miocárdio? Vai. E aí você tem que saber escolher muito bem qual paciente que você vai utilizar, certo? Tá bom? A droga, o uso da droga, em todos os procedimentos de urgência e emergência tem que ser individualizada. Mas Samuel, você já usou Propofol no paciente cardiopata? Não, pior. Eu vi o Samuel usando num paciente com fração de ejeção de 25. Olha, eu já usei. Já usei e deu super bom. Mas aí vem a questão. Dose. Você ir titulando a dose num procedimento simples sobre sedação, como por exemplo, eu posso te dar um exemplo, uma cardioversão elétrica. Entendeu? O paciente não está chocado, o paciente está estável, relativamente não é uma emergência, é um paciente que naquele momento precisa, é uma urgência, né? Mas ele não está completamente descompensado de todos os sistemas, o problema é realmente só a arritmia. Você pode usar. Ir titulando a dose até o paciente dormir é excelente. Para a cardioversão, por exemplo, porque a cardioversão é um momento tão pontual e o Propofol tem um perfil muito bom para clearance. Então você pode usar o Propofol nesses momentos que você precisa só de um cheirinho potente, sabe? Uma droga de ação muito curta que o paciente vai apagar. Olha, nós estamos no Brasil e é tão complicado, né? Hoje a gente não tem muito acesso a drogas com esse perfil. Não tem. Sejamos francos, né? É complicado você achar uma droga cara com perfil bom no pronto-socorro. Diversas drogas eu tenho só no centro cirúrgico, né? Que eu posso utilizar. Então, o Propofol é uma droga que você encontra, né? Relativamente fácil. Eu posso estar falando bobagem da sua realidade, mas ele é muito mais acessível que outras, tá? Beleza. Mas ele é um depressor miocárdico, tá bom? Então, se você tiver outras opções, ou se você puder misturar alguma coisa com outra para poder otimizar sua anestesia, é melhor. E ele ainda tem um outro porém, que é bem marcante. O modelo farmacocinético dele depende de idade. Depende de peso, depende de outras coisas, mas depende de idade também. Modo de administração, porque a dose em bolos é diferente da dose em infusão contínua. Mas pra gente aqui no nossa conversa sobre o Propofol, o que eu quero falar pra você? Que as crianças demandam muito mais Propofol, porque o volume de distribuição delas é muito maior do que da gente adulto. Tanto é que a dose para criança é 5 mg quilo. Certo? Nossa, Samuel, mas você faz esse tanto de Propofol para esse menino de 2 anos de idade? Faço. O volume de distribuição dele é gigantesco. Então, é 5 mg por quilo. E o idosinho? O idosinho, o volume dele, ó, bem diminuído em relação ao adulto. Então, você vai reduzir a dose a 1 a 2 mg por quilo no idoso no máximo. Então, no adulto, a gente geralmente usa uns 3 mg quilo, fica lá no meio, sabe? Mas como eu falei que ele é depressor miocárdico dose dependente, ele é hipnótico dose dependente. Então, a resposta individual é muito grande. Então é que você vê aí uma janela terapêutica muito grande, né? De 1 a 5 mg quilo a dose habitual do Propofol. O clearance dele, o tempo de meia-vida alfa, é por redistribuição. Ele sai do primeiro compartimento e vai para a gordura. Aí você fala, você está jogando um outro fator aqui do Propofol. Você está jogando aqui outro fator do Propofol. Ele, além de ser influenciado pela dose, eu vou titulando a dose, além dele ter uma influência importante de criança, adulto e idoso, ele também tem uma influência muito grande
da gordura do paciente. Paciente obeso, você induz e com a distribuição, o clearance dele, ele é redistribuído para a gordura, o paciente obeso ele vai acordar mais rápido, porque tem mais gordura para distribuir. Para você ver, né, como são as coisas. Ó, continua aqui com a dose para você decorar de 1 a 5 mg por quilo, só que vou te lembrar algumas coisas. Ele causa dor à injeção, tá bom? Vai doer, pode causar uma flebite, geralmente são flebites bem simples de resolver, é momentânea, depois de algumas horas melhora. Ele pode gerar uma reação anafilactoide. Por que eu falo que é anafilactoide? Porque o paciente realmente não é alérgico ao medicamento. Ele só gera, e principalmente no trajeto da veia que ele vai passar, certo? Um eritema na região, principalmente em pacientes que já têm uma história de dermatite alérgica ou dermatite de contato, certo? E ele tem um importante efeito antiemético, então ele pode ser uma opção, dose bem baixinha, mas cuidado, né? Você tem que saber, você não vai fazer propofol porque o paciente está vomitando, né? Porque talvez num paciente com estômago vazio, talvez num caso específico, você avaliado bem, titulando a dose, refratária a todos os medicamentos que você tinha, talvez você possa usar. Mas você tem que entender que se você for fazer para algum procedimento, você tem que entender que ele tem efeito antiemético também, tá bom? Midazolam, olha, Samuel, midazolam. Olha, eu tenho que falar dessa droga por um motivo bem simples. É a droga mais presente nos pronto-socorros. Muitas vezes é a única droga disponível. Nossa, mas não pode usar midazolam na urgência e emergência. Olha, é aquela coisa. Não existe droga ruim. Existe droga que você não sabe utilizá-la. Existem perfis melhores para um paciente, perfis melhores para o outro paciente. Concordo com você. Existem uma melhor droga para determinado procedimento e uma droga que não é a melhor. Também concordo. Mas não sejamos hipócritas. O midazolam está aí. Às vezes é a única coisa disponível que você tem. E a gente tem que estudar também. Tem que estudar sobre o que é bom e o que é ruim. Ruim para quê também, né? O que é ruim para você, né? Ruim, às vezes, é chegar no pronto-socorro, entendeu? Tem uma droga que você não sabe, que você nunca estudou, que você nunca ouviu alguém, entendeu? Falando dela e ter que fazer nas coxas. Fazer de orelhada, que você ouviu que tinha que fazer 3 ml de midazolam, 3 ml de fentanil e 3 ml de succinilcolina. Então vamos estudar sobre ela. A dose habitual é bem variável, é de 0,05 a 0,3 mg quilo. Por quê? Porque, mas até para indução tem paciente que você vai fazer 0,05 mg quilo, que é uma dose bem baixa, e ele vai dormir num nível tão grande que vai fazer apneia. Acontece, tá? Certo? Só que olha, para urgência é complicado, porque é uma droga que tem uma latência alta. O que é latência? É o tempo entre a administração e o início dos efeitos. 60 a 90 minutos. Então, às vezes, você está numa situação de urgência, é preciso que o paciente durma. Imagina você esperar 90 segundos para isso. Complicado, né? Olha, uma coisa boa é que além de causar hipnose, ele é um hipnótico, ele causa o que a gente chama de amnésia anterógrada. O que é amnésia anterógrada? É que o paciente não lembra de fatos recentes antes da administração do medicamento. É que você chega e fala assim: ó, seu José Pereira Andrade Mota da Silva Sauro, vou aqui administrar um midazolam, que ele vai fazer você dormir, e aí a gente vai fazer o seu procedimento de cardioversão elétrica. Aí ele fala: tudo bem, o senhor tem alguma dúvida? Não, só queria que avisasse minha esposa. E aí você faz o midazolam. E ele acorda, entendeu? Todo assustado, não sabendo onde ele tá, não sabendo que explicaram nada, não sabendo essa história da esposa e nada, porque ele não lembra dos fatos recentes antes da administração do medicamento, né? Então isso é amnésia anterógrada, tá? E ele também atua como anticonvulsivante, né? Como um bom benzodiazepínico, assim como o diazepam. Ele pode ser utilizado também no controle de crise convulsiva. O Walls, ele cita uma história de relaxamento muscular. Esquece. O Walls está tentando te confundir, tá?
Ele é hipnótico. Ponto. Clinicamente é hipnótico. Só que é um hipnótico que tem uso reservado, bem limitado em emergências. Porque o tempo de meia-vida dele não é curto, ele não vai sumir rápido. E, junto com outro colega que a gente vai ver aqui, ele pode causar hipotensão após a sua intubação. Então você vai lá, todo animadão, intuba o paciente, entendeu? E aí depois ele choca. Você precisa entrar com noradrenalina. Que bosta, muito ruim isso, muito ruim. É terrível, né? E olha, por causa dessa latência dele de 60 a 90 minutos, ainda tem outro problema. Você tá lá todo animado para intubar, e aí você faz o hipnótico, aí você vai intubar, o paciente ainda tá pulando. Óbvio que tem que esperar 90 segundos para começar a fazer o efeito, aí ninguém aguenta isso, né? E às vezes é uma situação que você precisa intubar rápido, o paciente já tá saturando. E ainda tem o primo dele, né? Primo, porque eu falo que eles andam tudo junto, né? Primo de criação. Porque nos prontos-socorros do Brasil é Mida e Fenta. Midazolam e Fentanil. Ó, o Fentanil, muita gente vai torcer o nariz. Eu gosto de Fentanil. Brigas à parte, a gente tem que entender como é a droga. E eu vou até parar um pouquinho também, porque eu acho que os opioides são muito importantes na medicina. São muito importantes mesmo. Então vamos lá. Dose dele de 30 a 50 microgramas quilo. É um opioide de latência longa, de 3 a 5 minutos. Pensa, você vai fazer o opioide, o fentanil, porque você quer o quê? Analgesia com ele, né? Ele é opioide, ele é hipnótico? Em tese não. Clinicamente ele é só opioide, analgésico, tá? Só analgesia. E tem que esperar 3 a 5 minutos. Lembra que eu comentei do midazolam? Que você vai, injeta o medicamento, vai entubar e ainda tem 90 segundos para esperar. E o fentanil, que você precisa de até 5 minutos. Sabe, ó, vou dar o exemplo que você já viu ou já ouviu alguém falar. Vamos lá, vou entubar. O que tem? Midazolam e fentanil. Você, tá, né? Faz 0,05 mg quilo de midazolam, certo? E faz 30 microgramas quilo de fentanil. Vamos entubar agora? Você vai entubar. Laringoscopa, paciente pulando, salivando, viéria super reativa, duro, quebra 2 dentes, entuba o esôfago e depois entuba a traqueia. Via aérea é difícil. Uau! Não é, né? Não é. Chama-se uma indução intempestiva, muitas vezes sem as drogas disponíveis e melhores, com o melhor perfil para aquela indicação, né? Mas era o que você tinha e você, para piorar ainda, você não estava nas melhores condições, você não estava com as melhores drogas, você não estava com a melhor equipe e você não sabia da farmacocinética da droga. Aí que no CESTA, senta e chora, né? Aí você vai entubar praticamente o paciente mal induzido e é por isso que vai ser difícil. Não é a viéria do paciente difícil, não é anatomicamente falando que era difícil. Às vezes era psicologicamente difícil. Você estava diante de uma viéria psicologicamente difícil porque você não estava seguro do que você estava fazendo, porque é normal. A gente, quando não tem conhecimento, às vezes quando tem experiência, mesmo fazendo errado, a pessoa não está psicologicamente insegura. Mas muitas vezes você está psicologicamente seguro porque você não fez tanto procedimento daquele jeito, você não tem tanto traquejo com as drogas anestésicas, e tudo bem. A ideia é aprender, senta, estuda, busca o conhecimento que você vai conseguir. Mas, e aí depois, a viéria difícil não era anatomicamente difícil, era psicologicamente difícil e do ponto de vista de conhecimento também é difícil, né? Porque não dá pra você simplesmente pegar um carro sem saber dirigi-lo e tentar, né? É uma questão técnica, né? Você não tinha o conhecimento, você não tinha habilidade, a atitude talvez, se tremendo de medo, mas tinha atitude, tá? Então é o pilar, né? É o pilar das metodologias ativas, né? Enfim, mas é isso. Vamos lá. O uso é muito reservado em situações de emergência. Lembra do caso que eu falei? Você tentou entubar, viu, era difícil? Não estava difícil? Você que não conseguiu, que não esperou o tempo certo das drogas? Aí você entubou com todo o cuidado e aí depois que você está fixando o tubo, o paciente choca. Sabe por quê? Porque fentanil dá hipotensão, midazolam também.
Pensa, o único momento que você estava fazendo hipertensão era o momento da laringoscopia, que é extremamente doloroso e gera uma resposta simpática hemodinâmica enorme. Então você vai, laringoscopa no momento que as drogas ainda não estão agindo, dá um pico simpático, taquicardia, hipertensão, e aí depois que você está fixando, o estímulo caiu, só que as suas drogas como midazolam e fentanil estão lá em cima. Então é o quê? Sem estímulo doloroso, mais drogas de longa duração causando hipotensão, sinergicamente falando ainda, vai ter hipotensão, o paciente vai chocar. Fala que você não já viu isso no pronto-socorro. Ou que já ouviu alguém comentar isso. É não, super normal, né? De quem é a culpa? Não sei. Só sei que a culpa não é do paciente. Não é verdade? Pobre não tem culpa. Então, vamos entender sobre o fentanil. Além disso, ele pode causar prurido, reações anafilactoides e um ponto que eu quero tocar com você, que pouca gente fala, que é a rigidez torácica com opioides. Não só com o fentanil, tá bom? Com outros primos dele, como o alfentanil, o remifentanil, o sulfentanil, pode acontecer rigidez torácica. Ué, Samuel, o que é rigidez torácica? Rigidez torácica é quando o paciente simplesmente tem uma contratura dos músculos intercostais e você não consegue ventilar com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Então você vai ambusar o paciente, não consegue, o tórax está rígido. Olha o desespero. Então você induziu com midazolam e fentanil, além de não conseguir entubar, depois não consegue ventilá-lo. Uai, situação não intubo, não ventilo. Pra que desespero maior? E causado por uma droga que você fez, viu? Certo? Então a gente se pergunta, o fentanil tem um bom perfil para sequência rápida? Indução, intubação em sequência rápida? Não, tá? Certo? Existem drogas muito melhores, existem opioides muito melhores, com perfil muito melhor, como alfentanil, que é a melhor droga para indução em sequência rápida, tá bom? Porque ele tem uma latência baixíssima e uma vida mais curta. O remifentanil, que ele é só infusão contínua, ele é bem mais seguro e ele, inclusive, ele é degradado por esterases plasmáticas, então o metabolismo dele é no próprio sangue. No próprio plasma ele é degradado, pra você ter ideia. Então ele é super seguro, estabilidade hemodinâmica. Então assim, inclusive o remifentanil é muito utilizado para intubação acordado, na anestesia. O alfentanil é muito usado para indução em sequência rápida, porque ele é bem potente, tem uma latência curtinha e vai embora também rápido. Mas infelizmente, sejamos sinceros, né? A gente volta para aquele caso inicial. Preciso fazer hipnose. Você precisa disso? O procedimento demanda isso? O paciente precisa disso? Muitas vezes o procedimento é tão emergência que não necessariamente vai precisar de analgesia. Você vai estar se arriscando usando um opioide, sabe? Então, é estranho de uma pessoa que fala assim, não pode usar opioide. Ou uma pessoa que fala, não, sempre usa opioide, não dá nada. Então, assim, é individualizar, porque quando você conhece a droga e conhece o caso clínico do seu paciente, você consegue decidir as melhores drogas para ele. Porque não existe receita de bolo. É isso que você tem que entender. Quando a gente for fazer as simulações, você vai ter um monte de coisa misturada, porque as simulações que a gente vai fazer são casos para desafiadores, mas é a vida real. Você não vai chegar com um paciente bonitinho que você vê na faculdade, ou um paciente de viária difícil. Não, é um paciente com viária difícil, hipotenso, renal crônico, idoso, que tem uma miopatia qualquer. O nosso paciente, ele é um ser complexo, completo e com multifatores. Por isso que você tem que conhecer todas as drogas que você está utilizando. Não adianta fazer decoreba pensando que opioide é igual a isso, ketamina é igual àquilo, propofol é igual àquilo. Isso ó, é daquele resuminho dos white books da vida que o povo já devia ter largado há muito tempo, né? Tá bom? Decoreba não cola em indução anestésica, infelizmente. Tá bom? Então, o fentanil, perfil para indução em sequência rápida, succinilcolina. Olha, eu já ouvi isso. Não, porque eu não vou fazer succinilcolina, porque imagina, se eu fizer e não conseguir entubar. Olha o pensamento. Mas é o contrário, né? Você precisa de um bloqueador muscular para facilitar todo o seu processo de intubação. Principalmente sequência rápida, a gente sabe por quê? A gente precisa intubar rápido, com menos trauma possível. A intubação é um procedimento já doloroso, traumático e de urgência pior ainda, né? Porque geralmente o paciente não está de estômago cheio, né?
Então, complicado. Então você precisa realmente de um bloqueador neuromuscular. Você está garantindo a hipnose? A analgesia você precisa ou não? Pelo menos para um controle da resposta hemodinâmica, talvez. Mas você precisa de um relaxamento, de um bloqueio neuromuscular. É importante. A dose é 1mg/kg. O Walls, ele coloca uma dose errada. Vou discutir por quê. Porque a dose para indução é 1mg/kg. Para criança é 2mg/kg. Ele coloca, acho que, se não me engano, 1,5. Só 1mg/kg. Não precisa inventar moda, você vai ter uma variabilidade muito grande de doses. No paciente adulto, certo? Ou idoso, você pode usar 1mg/kg, tá? Ela tem uma duração de 6 a 10 minutos. Aí você pode se perguntar, mas e aí, se eu não entubar ou não, o que acontece? Meu Deus do céu. Olha, você tem de 6 a 10 minutos para fazer recuperação do paciente. Por isso que não é um objetivo da aula, por isso que é importante a pré-oxigenação. A gente vai discutir isso na aula de via aérea fisiologicamente difícil. Mas é por isso que é importante pré-oxigenar o paciente, né? E você pode também fazer uma ventilação com amor de resgate, tá bom? Não se preocupa que também não vai ser o desespero total, né? Se você não conseguir entubar. Existem outras, a gente vai estudar isso, né? Existem outras maneiras de você resgatar, com dispositivos, com manobras e tudo mais, tá bom? A succinilcolina é um bloqueador neuromuscular despolarizante que estimula receptores colinérgicos e muscarínicos, e aí gera fadiga e relaxamento muscular. Então, sempre quando você fizer aquele 1mg/kg de succinilcolina, o paciente inicialmente vai fascicular, né? Ele tem aquela fasciculação muitas vezes muito vigorosa, então tem que tomar cuidado para o paciente não machucar um braço, acabar virando e bater em alguma coisa no pronto-socorro, tá? E não pode fazer em paciente com hipercalemia, né? Potássio alto é igual a não usar succinilcolina. Depende. Ele aumenta só meio mEq, tá? E muitas vezes a succinilcolina é a única droga que você tem disponível para fazer indução em sequência rápida do paciente. Você precisa usar e meio mEq não vai matar o paciente. Por favor, tá bom? Por favor. Ela pode causar um aumento transitório de pique, bradicardia, mas também não é importante que influencia em desfecho, segundo os estudos, tá bom? Então, só toma um pouco de cuidado com o uso em miopatias, paciente com qualquer tipo de miopatia, aquela distrofia de Duchenne, miopatias imunológicas, ficar de olho, qualquer bloqueador neuromuscular, né? Ficar de olho em paciente com esclerose múltipla, tá? E, obviamente, por favor, evitar em paciente com histórico de hipertermia maligna, que existem drogas gatilhos da hipertermia maligna. Depois você pode pesquisar e ler um pouco mais em artigos sobre a hipertermia maligna, que é uma emergência gravíssima em anestesia, que a succinilcolina é um dos medicamentos gatilho, tá bom? Talvez, não sei se é talvez até pior do que uma anafilaxia, né? Mas, enfim, tá bom? 1mg/kg de succinilcolina. Não vou falar a marca, né? Porque senão... Se eu falar marca, tem que falar marca de quê? Essa coisa linda do carrinho de anestesia, do aparelho de anestesiologia. Na minha workstation, ó, Draeger me patrocina. Vamos lá, o rocurônio. O rocurônio é uma droga, é um bloqueador neuromuscular adespolarizante, competitivo. Ele se liga a um receptor alostérico lateral e ele causa relaxamento muscular. Eu vou colocar a dose de 1,2mg/kg por um motivo. Ele pode ser utilizado em doses menores, mas a gente está pensando em sequência rápida ou indução em urgência e emergência. Porque pensa bem, o rocurônio você não vai usar para sedar, para fazer nada. Qual a única função na urgência e emergência? É você entubar. Então vamos fechar na cabeça 1,2mg/kg, que é a dose de indução em sequência rápida. Pode ser? Beleza. Você pode ver um monte de doses variáveis em livro. Foca no 1,2mg/kg, confia no pai. Seguro em relação à liberação histamínica. Tem um monte de outros bloqueadores neuromusculares que eles liberam histamina e pode causar broncoespasmo, sabe? E reações anafilactoides, que isso impacta, por exemplo, em hipotensão, enfim. Mas ele é super seguro, ele não libera, tá? Certo? Ele tem 30% de metabolismo hepático, tá? E excreção renal. Mas o uso não é contraindicado em hepatopatas e pacientes com doença renal crônica, principalmente se você tem disponível o Sugamadex. O Sugamadex é o reversor direto do rocurônio. Ele é o reversor do rocurônio. Sugamadex está para rocurônio. Não tenta inventar moda, entendeu? De usar ele, por exemplo, o Sugamadex,
para reverter efeito de succinilcolina, tá? Na dose de 4 mg quilo você consegue reverter, certo? Existe uma tabela, na verdade, que relaciona a dose com o tempo que foi administrado e o TOF, que é o Train-O-4, que é um monitor que a gente só tem anestesia, não tem no pronto-socorro, para poder você medir, né, o quanto que o Rocuronio ainda está presente. Mas esquece a tabela, foca no 4 mg quilo, que é sucesso, tá bom? Certo? O tempo de meia-vida dele é de 40 minutos, então 40 minutos, 50% dele já foi. Então é seguro você usar o Sugamadex após isso, entendeu? Ou no meio termo, para poder reverter, tá? Certo? Eu recomendaria você usar o Sugamadex para reverter só após 40 minutos de administração, porque aí você já vai ter uma quantidade menor de Rocuronio, o Sugamadex vai ser bem efetivo e você vai ter certeza que você não vai ter uma curarização residual após extubar o seu paciente, tá bom? E aí é outra urgência, né? Triste, imagina. Resquício de Rocuronio depois de você ter usado o Sugamadex lá. Uau, vou usar o Sugamadex, meu hospital é rico, eu posso utilizar, entendeu? E aí depois você não respeitou o tempo de meia-vida da droga e confiou só no reversor, tá bom? Rocuronio excelente, pode ser utilizado na indução em sequência rápida, tá bom? Pronto! Agora que a gente começou esse estudo dirigido, eu espero que você tenha gostado bastante. Muito obrigado por ter assistido até agora. E não precisa curtir, não precisa compartilhar, não precisa seguir de volta esse vídeo. Não precisa! Sai das redes sociais, eu quero que você pegue os livros-texto, dá uma lida em toda a parte de indução anestésica e bloqueador neuromuscular do Walls, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma nuance que você queira solucionar na sua cabeça, vai lá no Mir, no Tratado de Anestesiologia, para poder sanar um pouco das suas dúvidas. Quiser ver algumas evidências, procura umas revisões de literatura, tá bom? Em artigos científicos, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, a gente vai ter encontro presencial para poder fazer as simulações, entender os casos, discutir tudo. Pode perguntar, falar, Samuel, tive uma dúvida naquele negócio, naquela coisa que você falou, pensei num caso assim, nesse caso acolá, a gente vai conversar tudo, vai ser muito legal e é isso aí, ó. Vai lá, agora começa a explorar nos livros para você ter um conhecimento prévio e a gente fazer uma simulação muito mais rica, muito mais avançada, tá bom? Para você fazer uma sedação em urgência e emergência com qualidade e atuar positivamente nos desfechos das comorbidades e das urgências e emergências do seu paciente no pronto-socorro, viu? Muito obrigado, um abraço para vocês, tchau, tchau, até a próxima.